Existe uma teoria chamada pedagogia de projetos que se fundamenta em outra teoria do currículo na educação, que é a interdisciplinaridade. Nessa altura de sua formação acadêmica, você já provavelmente ouviu falar bastante nesses termos. Sobre a importância de uma prática pedagógica em que todas as disciplinas partem de um único ponto, que pode ser chamada de palavra ou tema gerador, convido a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da cidade de Gaspar, em Santa Catarina, para nos contar o que é e como aplicar esta ideia. Para você que é o único professor da turma e trabalha com todas as disciplinas, a ideia é a mesma. Meu nome é Débora Fernandes, eu trabalho com a Educação de Jovens e Adultos de Gaspar. É uma política pública da Secretaria Municipal de Educação de Gaspar. A EJA de Gaspar completou em 2011 10 anos de existência, onde nós temos oferta de ensino fundamental para anos iniciais e finais do ensino fundamental. A Educação de Jovens e Adultos de Gaspar trabalha com turmas de anos finais e iniciais do ensino fundamental. A Educação de Jovens e Adultos de Gaspar, ela nasceu em meados de 2003 com uma proposta bastante diferenciada de trabalho. A nossa EJA, tradicionalmente, vem trazendo uma proposta de trabalho por intermédio de eixos temáticos. O nosso foco está nos sujeitos que estão nas turmas e, a partir desses sujeitos, nós construímos o perfil da turma e daí desenvolvemos o eixo temático. São ao todo 6 eixos temáticos, 6 temas diferenciados, e esses temas são anualmente refeitos, rediscutidos a partir do perfil da turma que está ingressando na EJA. O eixo temático ele é um tema, um assunto, a partir do qual as áreas de conhecimento se organizam. Nós trabalhamos com 6 eixos temáticos. No ano de 2012, estamos iniciando o primeiro trimestre com o tema Cidade, Expressão do Mundo Moderno. No segundo trimestre, o eixo temático será Trabalho, Emprego e Renda. E no terceiro trimestre de 2012, o tema Gestão e Planejamento. Então, através do tema, todas as áreas de conhecimento se articulam para dialogar com esse tema maior. A nossa prática pedagógica para trabalhar com o eixo temático, ela está fundamentada num planejamento coletivo, semanal, com professores de várias áreas de conhecimento. O professor de EJA ele tem um papel que é de articulador de conhecimentos. Durante o eixo temático, ele vai trabalhar todas as áreas, não somente a sua área de formação. E é no planejamento semanal que todos os professores, cada um com as suas especificidades, dialogam e programam para conseguir construir o tema a ser desenvolvido durante o trimestre. Então, eu reforço que o grande diferencial para o trabalho com eixo temático é o trabalho coletivo com professores planejando conjuntamente o que vai ser desenvolvido no decorrer do trimestre. Nosso trabalho junto à EJA de Gaspar, que no decorrer de 10 anos vem desenvolvendo os eixos temáticos, nós verificamos que o professor que vem de escolas que trabalham na lógica disciplinar, a partir do momento que assumem o compromisso de um trabalho por eixo temático, passam a planejar de maneira mais tranquila. Isso faz com que, na prática, o aluno também tenha mais tempo para desenvolver aquele assunto.
Então, aquela lógica da escola, de disciplinas que trocam, né, que o professor troca a cada 45 minutos, que o sinal toca e acabou o assunto, começa um assunto novo, na EJA de Gaspar não tem. Durante toda a semana o professor desenvolve o tema planejado, com calma, com tranquilidade, articulando as várias áreas. Para o aluno, isso é interessante. Ele não tem aquela preocupação do tempo muito rápido. E ele também retoma as questões que porventura tenham ficado pendentes no decorrer do desenvolvimento do tema. Então eu diria que o eixo temático, através de um trimestre, ele possibilita um tempo diferente para esse aluno de EJA que muitas vezes está fugindo daquela lógica da escola tradicional que está dividida por disciplinas, por horários, por bimestres, né? O tempo é o nosso grande diferencial. A partir de 2010, o Conselho Nacional de Educação, através de uma resolução, deu algumas diretrizes importantes para a organização da educação dos jovens e adultos. Eu vou ressaltar dois aspectos. A questão que diz respeito à idade mínima de ingresso, que é 15 anos, o ingresso do aluno para as turmas de EJA, e a necessidade dos cursos oferecerem a conclusão do ensino fundamental distribuída em 1.600 horas. Quando nós nos deparamos com a necessidade de organizar um curso em 1.600 horas, nós tivemos um grande desafio, que foi como oferecer um curso para sujeitos jovens e adultos que trabalham, que têm cargas de compromisso de trabalho e de família que lhe tomam bastante tempo, e como organizar este currículo através de eixos temáticos, respeitando o que o Conselho Nacional de Educação nos estava definindo. A EJA de Gaspar organizou o seu tempo de forma que o aluno frequenta as aulas 4 vezes por semana. E a carga horária que precisamos complementar para atingir as 1.600 horas, nós oferecemos através das interações comunitárias. As interações comunitárias, elas atingem uma carga horária total de 400 horas, distribuídas em 2 anos para o curso de conclusão de ensino fundamental. A interação comunitária é uma carga horária de 400 horas, oferecida ao aluno por intermédio de parcerias com o Departamento de Cultura, a Fundação Municipal de Esportes, o Orçamento Participativo e outras instituições que oferecem atividades culturais, informativas, atividades de organização comunitária e até mesmo atividades profissionais. A interação comunitária, ela acontece fora do horário de aula do aluno. E a agenda dessas interações, ela se dá por meio das agendas que envolvem outros setores ligados à Prefeitura de Gaspar e a setores culturais ou até mesmo setores ligados ao trabalho dos alunos. A prática pedagógica de uma interação comunitária, ela tem todo um processo, né? Os professores recebem a programação dos eventos que vão acontecer semanalmente no município. Esses eventos, eles são divulgados para as turmas e cabe ao aluno organizar a sua vida pessoal, familiar, a sua vida profissional para estar participando de algum desses eventos. Cada vez que nós temos uma peça de teatro, um campeonato esportivo, uma reunião do orçamento participativo, o aluno recebe o calendário, escolhe qual deles é adequado para o seu tempo, participa desse evento e depois organiza um relatório onde ele expressa qual foi a sua experiência de ter participado da interação. Então a interação, ela ocorre desde a divulgação, a participação
e finaliza com um relatório produzido pelo aluno. Muitos desses relatórios nós encaminhamos às instituições que organizaram os eventos como uma forma de avaliar o que está sendo oferecido ao público da cidade de Gaspar. Temos também situações de alunos que participam em seus locais de trabalho de palestras ligadas à profissão que exercem. Estas situações nós também consideramos interações comunitárias. Cabe ao aluno comprovar a sua participação, produzir um documento registrando e avaliando, e essa carga horária nós também podemos validar. Então são várias possibilidades. No decorrer de um ano letivo, nós oferecemos 20, 30 opções de interações comunitárias. O aluno organiza o seu tempo para estar participando daquelas que ele tem condições de participar. Não é uma atividade obrigatória, mas é uma carga horária que vai adequando a realidade e a condição do aluno trabalhador. A participação das interações comunitárias, ela sempre foi um grande desafio. Os sujeitos que frequentam a EJA ingressam nesse universo de interações, de atividades culturais, muitas vezes com uma postura de não pertencimento a esses espaços. Nós tivemos relatos de atores de peças de teatro que avaliaram a própria postura do aluno de se sentir um peixe fora d'água, por estar num espaço onde havia uma peça de teatro. Então, muitas vezes, o primeiro contato é um contato de estranhamento. Num segundo momento, em outras atividades de interação comunitária, o próprio aluno acaba levando a família, a esposa, os filhos e começam a procurar a agenda para saber onde é que vai ter outra opção. Então, a participação ela é gradativa, inicialmente ela é bastante tímida até, mas na medida que ela vai acontecendo, nós temos uma percepção de envolvimento não só do sujeito que frequenta a EJA, como toda a família que está participando dessa nova rotina escolar. Temos situações de conflito também. Temos situações onde a família não dá esse apoio e a participação desses eventos fora do horário de aula, nos finais de semana, sextas-feiras à noite, é contestada pelos familiares, porque tem o entendimento que isso não faz parte da tradicional grade curricular das escolas. Um outro relato que eu acho assim bastante significativo é quando nós conseguimos encaminhar às secretarias que promovem os eventos, ao Departamento de Cultura, o relato dos alunos que desses eventos participaram. Eles dão sugestões que vão desde a climatização do ambiente, a qualidade da peça apresentada, a qualidade do espaço onde o evento foi oferecido, sugestões para que o evento fosse levado para outros espaços. Então, dialogar com esse público é uma grande conquista da interação comunitária. Trazer esse público até a interação, eu diria que é o maior desafio. E também existe um outro detalhe, o público de EJA é um público bastante jovem, então os adolescentes eles buscam interações onde se sentem atraídos, onde a temática lhes é interessante, e isso também é um grande desafio. Uma das interações onde nós tivemos o maior número de participantes foi uma interação onde oferecemos um filme, foi uma sessão de cinema, e foi num espaço com uma Câmara de Vereadores. Foi bastante interessante observar que grande parte daquele público de EJA nunca tinha entrado numa Câmara de Vereadores e ainda nunca tinha ido ao cinema. Então, existe esse grande desafio e a questão principalmente de utilizar e acessar espaços onde naturalmente talvez eles não ousariam entrar. Eu sou Laci, tenho 44 anos, estou desde 2010 aqui na EJA e acaba meu eixo agora, esse ano agora, em maio. Eu trabalho de tintureiro, sou encarregado de produção. A minha visita ao Senai foi muito importante para mim, que eu pretendo fazer alguns cursos mais tarde e para mim vai ser muito importante. Meu objetivo com os cursos é aperfeiçoar mais e na minha profissão.
Meu nome é Rosane, eu tenho 38 anos, eu trabalho de auxiliar de confeitaria na padaria do Zone. Eu nasci em Penha. Eu participei da interação comunitária Comédia Café. Para mim foi muito interessante, pois eu nunca tinha participado de nenhum teatro e eu gostei muito, pretendo participar de mais vezes assim, de teatro. Essa interação que eu participei do Comédia Café foi no auditório da prefeitura e eu levei as minhas 2 filhas e nós gostamos muito. Que eu sempre gostei de estudar, na verdade eu parei por causa que eu tive que trabalhar muito cedo, né? Meus pais não tinham condições de dar o que eu precisava, então por esse motivo eu fui trabalhar muito nova. E agora, como eu tenho minhas filhas já grandes, eu resolvi estudar, terminar meus estudos. Eu me chamo Leonice, eu tenho 50 anos e eu não tenho profissão porque eu recebo auxílio-doença há 6 anos. Eu nasci na cidade de Presidente Nereu, Santa Catarina. Eu moro em Gaspar há 23 anos. É que assim, o grande sonho da minha vida desde criança era estudar. Como a gente trabalhava na agricultura e tinha que ajudar o pai na roça, o pai tirou a gente da aula para a gente poder ajudar ele. E daí aconteceu que eu casei, vim morar para cá, para Blumenau, morei em Blumenau 10 anos, depois vim morar para Gaspar e houve essa oportunidade de eu voltar a estudar porque eu faço um tratamento com a psicóloga e ela fez essa pergunta para mim, se eu não gostaria de voltar a estudar. Então eu falei para ela, seria o sonho da minha vida. E hoje eu estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, estudando. A interação que mais me chamou a atenção que eu fiz foi no ano de 2011. Foi uma peça teatral no Salão Cristo Rei. E foi o nome da peça era O Príncipe de Luxuperi. E contava a história de um aviador que era carteiro e em cada parada que ele fazia, ele anotava algumas coisas num bloquinho. E isso deixou os amigos dele curiosos, porque eles sempre pensavam, o que será que ele está escrevendo? E no final, ele conseguiu concluir um livro que ele se tornou, ele chegou a ganhar prêmios Nobel por esse livro que ele escreveu nas viagens, nas narrativas que ele fazia no tempo que ele era carteiro aviador. É que na verdade é complicado para mim falar, mas assim, eu não tenho apoio da minha família. O meu esposo, ele acha que com 50 anos eu estou na escola pagando mico. Os meus filhos, eles estudam, inclusive fazem faculdade, mas também acho que eu não precisaria mais estudar, porque eu não vou usar isso para o meu futuro. Nessas interações, eu conheci várias pessoas de Gaspar, de várias secretarias, autoridades municipais. Então foi assim uma descoberta na minha vida, foi um conhecimento geral da cidade de Gaspar e que trouxe para mim, que mudou a minha vida totalmente. E que eu pretendo continuar, porque hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu estou estudando, mesmo que ele seja em contra. Eu tive várias batalhas assim que eu tive que enfrentar.
Eu comecei um curso agora em dezembro lá na Instituição Federal de Santa Catarina, o IFES, que a princípio vai ser um curso assim, o curso Mulheres 1000. A gente vai trabalhar num todo assim, geral. Depois de 6 meses eles vão dar o técnico em informática. E também faço artesanato aqui na oficina da terceira idade do GACIC, que eu faço toda terça-feira. E também faço hidroginástica no SESI, segunda, quarta e sexta, que isso faz bem para a minha saúde e para a minha memória. No ano de 2011 eu fiz um curso no Telecentro de Informática, aqui mesmo em Gaspar. Em dezembro de 2011, eu tive a primeira aula do curso de informática lá na Instituição Federal, que é o IFES, que fica no Bela Vista, em Gaspar. Meu nome é Lamara, tenho 17 anos, sou casada, trabalho na Viniplast, sou auxiliar de produção. Eu nasci no oeste de Santa Catarina, na cidade Faxinal dos Guedes, porque eu estava estudando no colégio, aí por motivo que eu comecei a namorar, aí eu me juntei, aí eu larguei os estudos, comecei a trabalhar, aí depois surgiu a oportunidade que meu marido falou que tinha a EJA aqui, aí eu peguei e vim atrás, aí falei com meus pais, me apoiaram, meu marido, minha mãe, minha família me apoiou tudo, aí eu peguei e vim, minha mãe fez a matrícula e eu tô, né? Daí teve uma época que eu parei ali, daí agora eu vi que fez falta, porque eu tenho sonho para frente, então eu vou terminar agora para conseguir realizar o meu sonho. Tá, eu participei da interação comunitária em 2010, participei do filme, que foi ali na Câmara de Vereadores, que eu nunca tinha entrado ali, foi uma coisa boa para mim, que eu nunca tinha entrado, visto como é que era tudo, e foi uma coisa muito interessante, o filme, falou coisas legais. O nome do filme era Mulher Invisível. Nesse dia eu vim com meu marido, ele assistiu comigo o filme, ficou até o final ali comigo. Aí a gente alugou o filme para assistir em casa novamente, porque a gente achou muito interessante. E foi um filme muito, muito legal. Meu nome é Valderes, nasci em São Paulo, na cidade de Mirassol, e minha idade é 59. Eu trabalhava em casa de família e hoje sou aposentada há 10 anos. Eu comecei a estudar em 2010, lá na alfabetização. Eu comecei a estudar porque eu sempre tive vontade de aprender. E eu gosto de aprender, por isso que eu vim estudar. Na minha infância, meu pai era agricultor e a minha mãe também. Aí eu não fui na escola porque lá não tinha escola e eu tinha que ajudar meus pais. Eles plantavam tomate. A primeira vez que eu entrei em contato com a escola foi na EJA, 2010, na alfabetização, aqui em Gaspar. Então aí eu vim para o segundo segmento e agora eu estudo com os adolescentes, mas eu estou gostando porque eu estou aprendendo muito com eles. Os adolescentes, eles são legais, são alegres e eu estou gostando. Os professores são legais, eles têm paciência e eles explicam bem, aí não é difícil. Observe a importância de um trabalho interdisciplinar sério, comprometido, e você vai poder perceber os resultados positivos atingidos na prática com os exemplos de projetos já executados em turmas de EJA que apresentamos em seu caderno de estudos. Para lhe dar uma ideia do que estamos propondo que você conheça, vamos contar uma experiência vivenciada em uma cidade do sul do Brasil chamada Blumenau. Em um bairro distante da região central, uma escola do período noturno atendia a 4 turmas de EJA. O perfil da comunidade era de classe média, mas os alunos que estudavam na modalidade não possuíam essa característica. Foi nesta escola que aconteceu o projeto Brinquedo, Faça uma Criança Sorrir. Nesse projeto interdisciplinar, os professores se uniram em torno de um tema gerador, o brinquedo.
o professor de História se encarregou de fazer um levantamento dos brinquedos da infância dos adultos e, com os alunos, investigou a origem destes brinquedos utilizando a sala de computadores da escola. A professora de Matemática trabalhou geometria, utilizando a boneca Emília, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. O professor de Artes propôs a criação de telas que foram confeccionadas na própria escola, em que os alunos pintaram suas memórias sobre as brincadeiras de infância de cada um. A professora de Língua Portuguesa explorou obras de Monteiro Lobato, pois era comum ao grupo ter visto na TV os programas do sítio e sua turma. A língua inglesa trabalhou com a linguagem de computador e os nomes americanizados de alguns brinquedos atuais. A professora de Ciências abordou a diversidade de animais que os alunos tinham contato na infância com relação aos atuais, para discutir os impactos da urbanização na relação com questões ambientais. Por perceber no grupo de alunos o interesse e como estava chegando o Natal, os professores tiveram a ideia de fazer uma grande oficina na escola em que seriam produzidos brinquedos e entregues por um Papai Noel em um dia festivo na escola. A ideia foi exposta ao grupo de alunos, que aceitou prontamente levar a ideia adiante. No dia marcado, haviam 4 oficinas acontecendo simultaneamente. Construção de carrinhos de madeira, coordenada pelo professor de arte, oficina de confecção e costura de bonecas Emília, coordenada pela professora de matemática, oficina de biscuit para enfeitar lápis e canetas, organizada pela secretária da escola, que participou junto com o grupo e que detinha os conhecimentos específicos, e também a oficina de jogos de tabuleiro, que foi comandada pelo professor de geografia. Os alunos trocavam de oficina de acordo com suas aptidões e interesses. Neste contexto, professores e alunos passaram um dia produzindo os diversos brinquedos, que fizeram a alegria da criançada da comunidade no Natal daquele ano. Perceba, caro pós-graduando, que houveram situações de aprendizagem que permitiram aos professores trabalharem as memórias dos alunos e ampliar o conhecimento deles com relação aos conhecimentos formais que faziam parte dos objetivos de cada disciplina. E após este projeto, é claro, foi necessária uma séria avaliação por parte do grupo, e este é mais um tema que vamos abordar nesta videoaula. Você pode perceber que desde o início do caderno de estudos está sendo proposto a você que conheça o aluno, o sujeito com quem você vai trabalhar. Esta etapa, na prática, é importante e passa a acontecer assim que inicia o seu contato com o grupo de alunos. É neste momento que você já estará realizando, mesmo sem saber, uma avaliação diagnóstica. Você não precisa pensar em avaliação e ter arrepios, afinal, fundamentados na teoria deste material que você recebeu, a avaliação passa a ter um objetivo de emancipação e não de retaliação. Afinal, não vamos fazer uma avaliação do processo com o objetivo de focalizar os erros dos alunos e descontar pontos por isso, não é mesmo? Avaliamos situações no nosso dia a dia o tempo todo. Quando vamos ao trabalho, fazemos uma avaliação do trânsito do caminho. No almoço, após uma rápida avaliação, já sabemos se a comida está boa e vale a pena voltar em tal restaurante ou se devemos procurar outro no próximo dia. Veja, nestes casos, a avaliação não tem o propósito de punir o sujeito por ter escolhido um local com um almoço ruim, e sim evitar que o erro se repita. E mais, que o sujeito seja motivado a procurar um restaurante no qual a comida seja mais saborosa. Por que no processo educativo a avaliação precisa ter outro propósito? O processo avaliativo deve acontecer durante todas as etapas do projeto, e neste caso, deve ter o propósito de indicar, tanto na prática docente quanto no desenvolvimento dos alunos, pontos necessários de ajustes para se atingir os objetivos definidos pelo grupo. É o que chamamos de avaliação processual. Partindo da identificação dos pontos a serem trabalhados com relação à ampliação do conhecimento formal destes sujeitos, é que estaremos pondo em prática uma avaliação que almeja a conscientização e pode ser de fato chamada de avaliação emancipatória. Com estes pontos apresentados a você, caro pós-graduando, esperamos ter lhe motivado a participar deste universo fantástico que é a educação de jovens e adultos. Esperamos que você participe com entusiasmo e alegria das propostas de atividades. Que este material, preparado com todo o respeito e consideração a você, professor de EJA, seja uma forma de enriquecer sua prática pedagógica. Mas antes de finalizar,
vamos dar uma revisada nos principais pontos que abordamos nesta videoaula. Iniciamos pela apresentação da teoria crítica do conteúdo e a influência do pensamento do educador Paulo Freire para a educação de pessoas adultas a partir do método de alfabetização que ele difundiu. A ideia de que o sujeito deve ser o centro do processo educativo trouxe algumas implicações, como ter que conhecer os sujeitos da EJA e mais, valorizar os seus contextos de vida para conscientizar estes sujeitos de seu potencial protagonismo social. Passamos, na sequência, a refletir sobre a influência do movimento multiculturalista na formação do núcleo denominado de teoria pós-crítica do conteúdo. A mais evidente no currículo é que passam a ser importantes temas como as relações de gênero, etnias, diferenças de classe, entre outros que atendam às especificidades dos grupos com os quais você irá trabalhar. A andragogia, com os conhecimentos sobre os modos de aprendizado específicos de pessoas adultas, foi nosso terceiro ponto e muito importante para a sua prática pedagógica. Por isso, no material impresso, você vai encontrar uma seleção bem interessante de indicações bibliográficas complementares. A necessidade de conhecimentos atualizados e integrados à realidade dos alunos da EJA é uma condição básica para o desenvolvimento de duas práticas importantes nesta modalidade. O ensino, preocupado com a intertextualidade, fazendo uso de várias linguagens para enfocar um mesmo assunto de vários pontos de vista, e o letramento, pois ao partir da vivência concreta dos alunos, você estará propiciando aos sujeitos a possibilidade do desenvolvimento, como vimos nesta videoaula. E como forma de ampliar as experiências e desafios propostos a você, e tentando apresentar ao máximo as muitas realidades de EJA possíveis, é que optamos por focalizar o letramento na sua relação com o processo de alfabetização de pessoas adultas. Na sequência, refletimos sobre a pedagogia de projetos e a interdisciplinaridade, além dos benefícios de um trabalho que envolva o maior número possível de professores das mais variadas áreas de conhecimento em torno de um planejamento coletivo, partindo de uma palavra ou tema gerador. Outro processo concomitante ao desenvolvimento de todo o projeto, de sua etapa inicial à aplicação e o fechamento do projeto que você deverá realizar, é o processo avaliativo. E a avaliação pode ser diagnóstica, processual e emancipatória. Mas sobre isso, você poderá conhecer e compreender melhor estudando seu caderno de estudos de práticas pedagógicas para a EJA. Prezado pós-graduando, esperamos com o nosso trabalho mostrar um pouco da grande riqueza e a diversidade de experiências possíveis de EJA e, com isto, contribuir na sua prática, no dia a dia com os alunos de EJA, com os quais você trabalha ou irá trabalhar. Desejamos que a dinâmica de exemplos venha a contribuir com seus planejamentos, embora sempre lembrando que toda e qualquer prática, ao ser aplicada, deve respeitar as características específicas do grupo com os quais você trabalhará. Pretendemos reforçar com este vídeo sua motivação para estudar o material impresso, entusiasmo para realizar as atividades e tranquilidade para a hora que você iniciar seu trabalho de verdade com os alunos da EJA. Parabéns, pós-graduando, por sua caminhada e bons estudos!